Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalauê Calgundá. Esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog aqui tem textos, www.urumilá-fa.com.br. Não deixe no blog, você vai encontrar textos que abordam os temas, muitos temas que eu falo aqui com muito maior profundidade do que eu faço, tá certo? Bom, o blog sempre é um bom local para pesquisar e para aprender. Mas os vídeos eu tento abordar a maior parte dos assuntos aqui para quem gosta de ouvir, né? Ouvir. A parte das vezes ouvir. Bom, se você, feito o jabá, se você quiser, este vídeo eu vou falar, é um assunto meu, um assunto que eu queria falar, como todos os assuntos são meus, mas esse é um assunto muito meu, que eu queria falar o seguinte: de onde vem essa teologia que eu falo para vocês, né? Tem muita gente aí que comenta, critica as coisas que eu falo, olha só, né? Como se fosse uma verdade, mas eu vou explicar aqui qual é esse processo de criação da teologia que eu aprendi, né? E de onde vem esta teologia que eu faço para vocês entenderem qual é a origem delas, até para vocês poderem dar valor ou desconsiderarem. Na realidade, sempre eu falo que é uma opção de vocês. Então, se vocês quiserem se interessarem por esse assunto, quiserem ficar até o final, nesse assunto eu vou falar sobre como se cria essa teologia de Fá. Eu vou falar de outras religiões, mas vou falar basicamente de onde eu tiro essas informações para dizer para vocês que as coisas são como eu digo, tá certo, né? Beleza? Então, quem quiser ficar, continua, se não, tem muitos outros vídeos aí pelo canal, tem muito vídeo no YouTube para vocês assistirem, tá bom? Abraço. Vamos lá, então quem quiser continuar, continua. Bom, esse vídeo é bem informativo, né? Eu quero explicar de vocês a minha visão e orientar vocês, né, para que vocês possam também constituir a sua própria base de informações sobre o que vocês precisam aprender sobre teologia e sobre Fá, né? Mais uma vez, vai ser um vídeo longo, vocês ouçam em quantas partes vocês quiserem, não tem problema nenhum, mas eu vou falar devagar e vou falar tudo aquilo que eu tenho que falar sobre esse assunto com toda a calma. A primeira coisa a motivação disso foi, eu falo um montão de coisas afirmando para vocês aqui, isso é o certo, porque esse é o meu procedimento, tá? Eu vou falar para vocês sempre o que é o certo. O que é mais ou menos o que é daqui para... Cara, as pessoas que falam coisas diferentes do que eu falo, elas têm que se explicar. Por quê? Porque quando eu faço uma afirmação, quando eu digo que uma coisa é assim, eu digo que é assim, e logo a seguir vem as explicações, vem verso, vem referência, eu dou minha parte. Quem não concorda, cara, tem que fazer exatamente o que eu faço, cara. Pegue a sua opinião e explique ela. O que eu não vou fazer é explicar a opinião do outro, porque isso não faz sentido. Eu não vou defender minha opinião pelo outro. Ou seja, eu vou dizer o seguinte: olha, é isso, eu digo as origens, tá certo? Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Então, de onde vem a teologia, né? Você quer entender. Lembra que esse canal aqui eu falo sobre Fá, sobre teologia de Fá. E eu estou usando essas palavras com muito cuidado, né? Porque algum tempo eu falava de religião urubá, eu falava de não sei o que, eu falava de candomblé. Aí eu comecei a purificar umas palavras e sobrou teologia de Fá, né? Por quê? Porque eu já expliquei antes, né? Existe uma religião, tá certo? Em cima disso tudo. Essa religião tem origem no povo iorubá. Ela não tem um nome, basicamente é religião iorubá. Tem umas pessoas aqui no Brasil, cara, dois acadêmicos chamaram de orixaísmo, mas não importa, é uma religião que está aqui. E debaixo dessa religião cresceram-se cultos, né? E a gente sempre trata aqui no dia a dia dos cultos, mas esquece que no final tem uma religião. E Fá, ele não trata do culto da liturgia, mas ele trata o quê? Da religião e da teologia. Todo mundo fala, não, a religião está em Fá. É isso mesmo, a religião, a teologia está em Fá. O que não está em Fá são os orixás, toda a parte de liturgia, né? Essas coisas pertencem ao culto de orixá, que é especializado nisso, mas Ifá está ali, se dedica, ou tem que se dedicar, ou deveria, ou deve se dedicar, à parte da teologia, para explicar para vocês com poucas palavras, né? Teologia, tudo isso aí é o que? É a relação da gente com Deus, né? É isso que a gente tem que estar explicando aqui, nossa relação com Deus. Ok? Então, Ifá se prende a isso. Por isso que eu falo aqui de religião, explico esses conceitos, Deus, isso, aquilo. Porque você fala. Aí alguns podem perguntar, mas tem outros babalaús que falam diferente, o cara fala de Odu, não sei o que, parará, beleza. Então eu já expliquei para vocês que a minha posição é essa, eu falo de Fá e teologia. E eu já expliquei também que não tem nenhuma utilidade
eu chegar porque eu sei, eu vou falar sobre Core Image, eu vou falar sobre o Gundamage. Eu já expliquei isso aqui para quem assiste o canal, que não existe nenhuma utilidade em eu chegar e dizer que vou falar sobre um Odoo, ou sobre um Odoo. Isso não tem nenhuma utilidade. O Odoo só tem utilidade numa consulta, porque ali estão as mensagens direcionadas e na realidade a gente usa várias combinações para poder entender o que vai falar para aquela pessoa. Quando a gente o que a gente fala são de temas, assuntos. E esses assuntos, eles permeiam vários Odoos, assim, ou seja, o conhecimento de Fá, ele está espalhado em um montão de pontinhos. Essa é a coisa assim, de Deus, quando botou essa coisa toda da teologia, isso é uma tese interessante, né? Quando ele explorou essa teologia, ele não colocou tudo num lugar só de uma maneira muito fácil. O conhecimento, a sabedoria de Fá, ela está espalhada. Tem até um verso de Fá que conta em... Caraca, porque tem mais, às vezes tem coisas que aparecem mais num Odoo, tá certo, né? Mas então, assim, tem um verso de Fá, acho que está em Obê, mas não tenho certeza não. Que a cabaça da sabedoria, né? Ela, não, sabedoria, o Orumilá pega do bom senso, do caráter, ela vem ao mundo, aí no caminho do Orum para o Aê, ela se perde, cai e ela se quebra e espalha o caráter, né, o Ioá pelo mundo. Então a terra, a Aê, né, absorve aquilo. Isso são umas coisas interessantes. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo sobre essa teologia, então tem alguns temas profundos. Esse aqui é um dos temas profundos que tem em Fá. Eu falei aqui com poucas palavras, isso é um troço muito, muito, muito profundo. Tem assim, várias traduções, eu vou explicar isso mais à frente, né, porque a gente tira isso, mas é isso. Então, caiu, né? A mesma coisa também como se fosse a cabaça da sabedoria, né, que estava com o Xum pegou, aí perdeu, depois o Orumilá encontrou, né, acabou ficando com o Orumilá. Então, o conhecimento, essa sabedoria, ela veio para o mundo e se espalhou ao longo de 256 Odoos. Então, não adianta você pegar e você ler um Odoo, ou dois, ou três. Você tem que entender aquele conjunto de coisas para você pegar e juntando esses caquinhos, você vai juntando os caquinhos, tá aqui tem informação, aqui tem outra informação, aqui tem outra informação. É assim que funciona. Eu lamento. É assim, para quem acha que é diferente, que é mais fácil. Não, muito fácil. Eu pego um livrinho aqui, vou ler e está tudo lá em sequência. Esse cânon não existe ainda. Tá certo? Eu vou dizer para vocês que eu estou trabalhando duramente para ter um cânon, né? Meu, né? Todo mundo tem um seu. Eu vou recomendar alguns outros aqui hoje. Mas então, esse cânon, mas o que aconteceu foi isso. A sabedoria se espalhou ao longo. Então não adianta você pegar um pateta que vai falar, eu vou falar sobre o Odoo tal para vocês. Cara, que não tem nenhum significado. Não para você, não para ele, não para ele. Eu acho que o pateta acha que está falando de signo, de zodíaco. Nem signo, zodíaco adiantaria, né? Mas enfim, mas não serve para nada. Porque você tem que juntar. E às vezes para você falar de um tema, como eu falei o caso da morte, ou outros casos, aqui está aqui um pedaço, aqui está um pedaço, aqui tem um pedaço, e você sai catando pedaços que estão nos meios, ou então em Odoo separados. Você tem que se juntar essas coisinhas para você poder juntar. Agora eu tenho a informação, agora eu tenho a informação. Então esse é um processo que tem, de fato, tem isso, tá certo, né? Bom, e esse processo que eu estou descrevendo para vocês aqui, que eu queria falar justamente, é o processo de criação da teologia. A teologia de qualquer religião, gente, nasce desta mesma maneira. O que acontece? Vamos falar aqui de um caso bem conhecido, que é a teologia católica. Então, a teologia católica tem um cânon. É isso aqui. Esse aqui é a Bíblia do Peregrino, né? Essa daqui eu não recomendo, porque é muito pequenininha. Eu mal consigo ler essas coisas que estão aqui dentro, né? Acho que tem um volume maior. Eu acabei comprando essa aqui, não vi o tamanho. Então, a Bíblia do Peregrino. Então, o que tem aqui dentro? Aqui tem o cânon da religião católica. A teologia está aqui. Estes são os textos originais. Mas veja bem, com alguns reparos. Existem aqui textos do Antigo Testamento, que são originais dos judeus, e tem os textos do Novo Testamento, que foram escritos em momentos totalmente diferentes, totalmente distintos. Os textos do Antigo Testamento, eles se dividem em vários tipos. Eles têm tipos aqui que eles classificam os cânones, né? E para quem não sabe, né, são muitos livros, né? São muitos livros. Aqui não é um livro só, são dezenas de livros, isso é o que eu quero contar.
Aí ele tem aqui, ó, os livros que vai do Gênesis até o Deuterônimo, né, que é onde termina ali a parte do Moisés antes de atravessar o rio lá para pegar em Canaã, né, na Terra Prometida, que ali tem uma estrutura que Deus documenta, religião, coisas, liturgia, tem uma coisa específica. Aí depois dali são dezenas de livros, cara, de história, que está contando a história do povo judeu, com exemplos do que aconteceu, que transmite valores, não sei o que, né? Aí tem outros que também são chamados de sapienses, que tem um conhecimento, que tem valores, tem ética, tem conhecimento, que vai do Jó até o Eclesiásticos, então ele pega ali. E depois profetas que também são historinhas e tudo mais. E vem um tal do Novo Testamento, com um monte de coisa lá que são documentadas do Novo Testamento. Então tem uma certa divisão, agrupamento, né? Mas então, olha só, esses são os... Como é que nasce a teologia? Nasce aqui, nasce de livros. Alguns desses livros aqui, cara, sempre foram constituídos por pessoas, tá certo, né? São daqueles originais, os mais antigos, até o Deuterônimo, mais ou menos. Depois os outros, mas ele já bem, sempre um homem escreveu. E aí, foi Deus que escreveu? Aí não, foi um homem, mas foi inspirado por Deus. Cara, essa é uma tirada muito clássica, né? Assim, Deus inspirou a pessoa escreveu. Muito bem. Então, quero dizer o seguinte, bom, beleza. Alguns aqui, tem livros aqui que eu sei que referem ao Antigo Testamento que foram escritos... A Alexa sempre me interrompe às vezes, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que aqui tem os livros básicos. O que eu quero questionar, né, que é um dos papos aqui, é que... Então, toda religião tem isso. Eu não vou seguir meu roteiro aqui, senão eu vou começar a falar demais aqui. Já estou com 11 minutos aqui. Então, toda religião tem isso, tá certo, né? Então, toda religião tem isso aqui, são os textos básicos. A partir desses textos, que alguns podem questionar a origem ou não, por exemplo, os católicos reuniram mais livros que os judeus. E houve um processo de seleção, eles excluíram o livro. Teve evangelhos apócrifos excluídos. Por que foi? Porque o cara olhou aquele texto e falou assim, cara, esse texto aqui tá meio esquisitinho. Tem o tal do evangelho de Enoque, tem segredos enormes. É porque o cara olhou aquele lá e falou assim, olha, isso aqui tá meio esquisito, assim, tem umas fontes meio estranhas. Sabe, as pessoas acharam que tem muita produção humana. Lembrando também que tem muito conhecimento, ainda vou abordar no outro livro que eu falo sobre o diabo, né? Voltar a falar sobre o diabo. Que tem muito texto que foi escrito a partir do exílio que eles tiveram na Babilônia, que eles tiveram contato com muitos povos e outras camadas de religião. Ninguém sabe disso, todo mundo acha que os judeus foram só escravizados no Egito, mas houve um período também muito grande, né, na Babilônia, em que eles foram submetidos a muitas civilizações, um período muito mais, eu acho que muito mais importante para a formação judaica do que o período do Egito, que é muita história ali do iniciozinho, aquela historinha do início, todo mundo... Mas as pessoas esquecem o período babilônico deles, que influenciou eles muito mais do que o período do Egito. Ela não influenciou nada, alguma coisa, mas assim, o período babilônico foi muito interessante. Então, de várias origens, mas não importa, eu estou dizendo o seguinte, algumas origens são meio estranhas, né? Livros escritos meio tarde, né? Eu estava vendo sobre um livro de moral e ética que foi escrito assim, século I, caraca, século I, né? Os caras começaram com essa história com 3.000, 4.000 anos, depois, 3.000 anos depois, o cara escreve mais um livro. Caraca, né? Basicamente. Mas enfim, aí isso aqui é a base, isso aqui são textos. Olha só, cara, esse aqui é um livrinho, né? É uma Bíblia do Peregrino, tem assim, eu vou dizer para vocês quantas páginas tem, cara. Tem 2.616 páginas, cara, assim, bem complicado, bem fininhas, aí, com a letra bem miúda, caraca, assim, um negócio complicado de ler. E de onde sai a teologia? Ela sai daqui, e aí o que as pessoas fazem? Porque eu estou falando que eu comecei com o IFA, passei no catolicismo e vou voltar para o IFA, tá? Fica preocupado. A partir disso aqui, as pessoas criam a teologia. Os teólogos são pessoas que se debruçam nesses textos, leem as mesmas histórias, eles leem histórias, ó, que coisa interessante, igual o IFA, né? A gente lê histórias em IFA, também os caras leem histórias aqui, não tem nada dizendo, exceto alguns livros iniciais que eu gosto, que acho muito interessante, que é o livro do Levítico, né? Certo, né? Que tem lá instruções específicas, né? Cara, a maior parte das vezes são histórias, você tem que deduzir as coisas por história. Então tem histórias, então tá aqui tudo baseado aqui. Aí o que os teólogos fazem, o pessoal faz, os caras pegam isso aqui e geram um conhecimento teológico, eles reúnem. Então o conhecimento teológico, ele sai a partir de uma base. Histórias. Aqui, ó, histórias. Aqui está contando a história do povo judeu. Só isso. Mas daqui, depois
dos católicos, né, ou cristãos, vou chamar de católicos, não vou chamar de católicos, vou chamar de cristãos, não, dos católicos, depois lá na parte do Novo Testamento, que Deus reinventou, tá certo? Mas e aí? É o seguinte, que a partir disso daqui, a partir de textos base, as pessoas, os teólogos, criam as versões deles. E aí, por isso que eu botei essa pilha de coisas aqui para vocês que eu vou mostrar. Aí você pega um que sai falando sobre anjo, que na verdade se baseou no livro de Enoque, não está ali na Bíblia. Aí você fala um que vai falar sobre Cristo, que é a interpretação do Antigo, né? Aí você fala aqui o cara que fala religião. E tem outros aqui que abordam grandes questões. Assim, tem um Kant, aí tem o Santo Agostinho. Cara, todo mundo aqui, cara, são N teólogos. O Santo Agostinho foi um teólogo muito importante. Eu tenho alguns deles, eu não tenho todos os livros do Santo Agostinho não, mas o Santo Agostinho, cara, foi um cara muito importante, né, como teólogo. Depois foi o próprio Tomás de Aquino. Aí o que esses caras fizeram? Aí outros, aí os caras saem derivando mais conhecimento, e sai essa pilha gigantesca aqui de coisas, cara, que a gente vai fazendo, que são o quê? São as teologias dos caras lá. E que são o quê? São interpretações. E às vezes você pode ter um cara desse aqui que não concorda com o outro, ele tem uma visão ao longo de todo o processo da igreja, da formação da igreja, tiveram várias pessoas com correntes diferentes, né? E basicamente porque o que o cara lia, vou voltar aqui, o cara lia o mesmo texto e saía com visões, interpretações diferentes. Hoje em dia nós ainda temos pessoas com interpretações diferentes dos textos que estão aqui. Isso dentro da linha da católica, que é a principal, tá certo? Né? Que é o tal da hermenêutica, os caras saem variando, porque isso tem errado? Não, gente, isso é correto, não tem nenhum problema. Como é que a igreja resolveu esse problema da hermenêutica, das pessoas interpretando? A igreja fazia as bulas papais, que ela pegava, esse assunto é isso, então assim, dentro daquela estrutura dele só podia ser aquilo, ou fazia os tal dos concílios, que ele saía definindo lá, nesse concílio esse assunto é assim, esse assunto é assado. Quando havia uma discordância, ou mais de uma corrente de interpretação, ela fazia logo um concílio para poder resolver, batia o martelo. E era assim, né? Quem concordava, olha só, quem concorda com a nossa visão, essa aqui vem para cá. E quem discorda, vocês vão ser exilados, vão ser excomungados e tal. Aí já viu que todo mundo ficava lá de cá, né? Eram poucos que ficavam aqui, alguns ficavam aqui, eram excomungados, exilados. Aí saiu fazendo as cismas, as variações da Igreja Católica, porque o cara não concordava com aquela visão. Mas a igreja resolveu tudo na base do martelo, né? Assim, era concílio para tudo quanto é lado, bula papal e acabou, né? A última tem a bula clássica papal, que é da infalibilidade. Então diz o seguinte, o Papa é infalível, tudo que ele falar sempre é verdade, já está sempre certo. Coisa interessante, né? Mas enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte, que é isso. Nas outras religiões é a mesma coisa. A religião muçulmana também tem lá os Corão com... Eu não ia pegar aqui, tem lá uma pilha de livros de Corão, de Islã. Mesma coisa, o cara pega os textos já do Corão, ele sai derivando interpretações, cria algumas linhas aqui, papapá. Isso é normal, essa hermenêutica a partir disso. Pessoas que interpretam, né, de forma diferente. Os judeus, a mesma coisa, não tem tantos lá, tem alguns livros de cabalismo, né, trazer aqui. Tem lá uma pilha de livros de cabala. Os cabalistas são um grupo dos judeus, tem outros grupos que não são, tem outras papapá. Então, essas divergências, você vê católicos, tem vários. Tem os evangélicos, tem os neopentecostais, tem o Jesus Cristo dos últimos dias, cara, os mormons, né? Cara, eles têm várias divisões com interpretações diferentes daquilo lá. Então, eu quero dizer para vocês que a teologia é viva. A religião é viva, ela continua se inventando, se adaptando. E o mesmo livro básico, pessoal. Vamos separar aqui que metade aqui é Novo Testamento, metade é Antigo, tá certo? Dos dois pedaços, Antigo e Novo, nascem variações daqui, nascem variações de lá. O que é muito natural, tá certo? O que tem que se fazer? Aí você vai fazer o seguinte, caraca, mas ninguém se entende. É, verdade. Ninguém se entende, tá certo? Ninguém se entende por alguns assuntos, né? Mas isso é normal. Assim, e eu vou dizer mais, isso é irrelevante. Não tem nenhuma relevância você saber qual é a visão, qual é a interpretação correta disso aqui. Tem pessoas que conseguem ler isso aqui, te dá uma interpretação, você acha, isso é muito razoável. Eu já vi outros que falam, isso também poderia ser assim. E já vi outros que falam assim, não, cara, olha só, isso mesmo. Em Fá, do meu ponto de vista, eu digo o seguinte, quando você tem uma história, alguma coisa, todas as interpretações são boas. Elas te ajudam a entender os sentimentos daquela pessoa. Nós, em Fá, também trabalhamos com interpretações e visões diferentes de algumas coisas.
Algumas não, de teologias algumas não. Tá certo? Então isso é muito natural. Eu queria deixar claro que tem alguns conhecimentos, tem muito conhecimento que está aqui, que você tira daqui, que deveria, e tem outros não, que estão completamente à parte, cara, que não fazem parte deste contexto. Toda religião tem aqui esta parte teológica básica, e tem do lado aqui, ou que são assim, interpretações consensuais, ou variações, ou extensões. Por exemplo, toda essa parte de anjo, caído ou não, não sei o que, demônio, isso, olha só, não tem uma palavra, não tem uma. Você pega o Antigo Testamento, no Antigo Testamento aqui, ó, ao lado de cá, não tem uma palavra sobre o diabo aqui dentro, cara, nenhuma palavra. Mas aqui no Novo Testamento isso aparece, não sei o que, vai aparecer lá em Apocalipse. Aí você vai dizer, de onde apareceu isso? Um livro de Enoque que fala de anjos caídos que viraram demônio. Mas não faz parte do cânon, nem no cânon judaico, nem do católico, porque as pessoas acharam aquilo ali meio babilônico demais, aquele negócio todo. Aí tem uma história, né, que são derivadas de história religiosa, por isso que as pessoas não botaram. Então, e aí geram conhecimentos e conhecimentos. Então vocês têm que tomar, assim, em qualquer religião, você tem que tomar muito cuidado, porque além do conhecimento básico aqui, você tem muitos outros conhecimentos que formam a chamada tradição oral, que independente de não estar aqui, na tradição oral faz parte. Então você tem que lembrar isso. Existe o cânon básico, existe também uma tradição oral que está em volta disso. Deixa eu ver se tem uma coisa da tradição oral aqui. Não, eu não trouxe aqui um livro de tradição oral. Tá bom? Beleza, então é isso aqui. Bom, então essa é o seguinte, cara, essa é a formação normal da teologia, tá certo? Bom, e o que eu faço? Em Fá, eu faço, bom, aí vou voltar agora, chega, falei de católicos aqui bastante, tá certo? Deixa os católicos aqui com histórias dele. Então, aí por que você fica interessado naquilo? Não, tem que ficar, porque você tem que entender como são os mecanismos de religião e como é que as pessoas pensam. Se você não estudar aquilo, se você não interessar, cara, você vai ter problemas, cara. Você não vai saber falar de teologia direito, né? Então, assim como você também tem que entender um pouquinho de Platão, ler, você tem que pegar alguns conceitos teológicos aqui para você poder conseguir derivar algum pensamento, né? Os filósofos são meio chatinhos, mas eles têm razão em uma série de coisas, né? Bom, e aí como é que funciona em Fá? Finalmente, agora paramos de falar de católico, o negócio todo, vamos falar de Fá. A primeira coisa é o seguinte, o que acontece lá, acontece aqui. É a mesma coisa, tá certo, né? Nós estamos trabalhando a mesma coisa. Existe uma base de o que acontece com Ifá. Vamos lá, o que acontece com Ifá. Ifá tem uma base de versos, tá certo? Versos, que são histórias, é igual isso aqui, tá certo? Eu vou pegar daqui a pouco e eu vou mostrar os versos, tá? Então, aqui é igual isso aqui. Tem um montão de histórias, versos e histórias. E tem versos de Fá e tem mitos, que são as histórias. Lembra que eu falei? Além dos versos, mesmo naquela forma de versos, existem mitos tradicionais que fazem parte da tradição oral. Então, este conjunto de versos e mitos é que forma a base do conhecimento. Aí você vai dizer assim, tem um cânon com as interpretações? Não, não existe um cânon com as interpretações teológicas de tudo ali. O que todo mundo que trabalha faz o que? É a mesma coisa, o cara pega o cânon, ou seja, os versos que ele consegue recuperar, e as histórias, os mitos, ele une lá, ou conversa com pessoas para entender, e aí a partir daquilo tem a hermenêutica dele, a interpretação, para ele poder chegar assim, olha, baseado em tudo que eu vi na interpretação, aí ele vai pegando esse assunto, é assim, 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 assim. Dando exemplo, foi o que eu fiz com vocês com relação à morte, né? Relação à morte vista por Ifá. Então, assim, tudo aquilo que eu falei ali, eu não inventei, né? Esse foi um dos grandes motivadores de eu fazer esse vídeo. Aquilo está escrito em Fá. Aquelas coisas estão documentadas em mais de um verso, em mais de um mito, né? E também eu validei interpretações. Então, assim, é baseado nessas histórias que a gente encontra a base do que a gente vai interpretar. E aí agora eu vou tirar isso tudo aqui e vou mostrar a parte de Fá, que é o que todo mundo quer saber, né? Bom, aí vamos para a parte de Fá, né? Eu fiz uma pilha aqui, tem outra ali. Uma parte dos livros. Então eu vou falar. Aí o que acontece com Fá é a mesma coisa. O que a gente tem que procurar primeiro? Os livros que têm os versos. Se você quer entender a teologia, a gente vai ter que procurar as fontes, os livros com os versos que estão... Onde estão os versos de Fá? Aí tem várias opções para você chegar e procurar isso, tá certo? E onde estão? Aqui, né? Não sei se vocês estão vendo aqui. Aqui tem duas pilhas, não são todos aqui não, tá? Então, aí você tem livros aqui que só tem versos, por exemplo, esses daqui, ó. E o Eodor, aqui, ó. Esse aqui, desse cara aqui. Só tem verso. E de um Odor. Obi, Oeku, Obiefum. Tem alguns versos no negócio. Só versos. Aí esse aqui só tem verso.
Esse aqui só tem versos, a Poladiofundo, tá certo? Aqui tá. Esse aqui, o Turaoário, só tem versos. Esse aqui tem os Odus, só tem verso. Isso é só verso. O Abimbolá, 4 versos para os Odus Meiji. E o Basco tem, não tem pouco verso, assim, né? Um livro famoso não tem. Aí tem esse daqui, que só tem verso. Tem esse aqui que é uma merda, não recomendo, difícil de entender, só tem verso. Então, aí você vai achar, aí esses daqui, né, que são de... Só tem verso. Esse aqui só tem verso. Tá vendo? Olha, esse aqui só tem verso. Só verso, só verso, só verso. Esse aqui também só tem verso. Ok? Aí tem esse daqui de sexto, esse aqui também só tem verso, tem historinha. Todos esses daqui, ó, só tem versos de Fá, tá certo? Esse daqui também só tem versos de Fá. Esse aqui só tem verso de Fá. Esse aqui já é uma pilha aqui que já tá aqui. Então esse aqui é só. Esse aqui é só verso de Fá. Tem mais nada que não seja verso de Fá. E tem outros que estão aqui, nesse meio aqui que estão colocados, que além de versos, que também tem versos novos, que às vezes não tem todos os versos, mas eles já fazem um agrupamento, como eu falei, já fazem a parte da teologia. Ele já pega versos. Então, aqui, voltando um pouquinho, o que eu tenho que fazer com um cara que só tem verso, né? Eu pego um cara desse aqui, ó. Todo mundo conhece esse livro aqui, né? Só tem versos mesmo. O que eu tenho que fazer com esse cara desse aqui? Cara, você tem que pegar os versos, e a partir do que está aqui nos versos, cara, a partir do que está... Deixa eu botar aqui, ó. A partir do que está nesses versos aqui, é que você tem que entender o que está dizendo lá, as mensagens de cada um deles, parará, você vai entender. A partir dos versos você consegue interpretar. E tem versos seguinte, tem versos estruturais, tem versos teológicos, tem versos situacionais, para o problema do consulente. Então, naquele monte de versos, tem versos ali que não servem para você puxar alguma coisa da teologia, porque são versos comuns que relatam o problema daquela pessoa. Lembra que nos versos, eles, assim, não sei se você já percebeu, existem o que eu chamo de versos estruturais, que falam sobre a religião, e tem versos comuns. Os versos comuns falam sobre o problema da pessoa que está lá. E aí, de vez em quando, você acha um estrutural lá. Ah, esse aqui já dá uma estruturação. Então, mas onde você acha, você tem que sair catando, tá certo? Então, assim, tem dezenas. Eu gosto muito desse aqui também. Só versos. Entendeu? Eu tenho aqui um monte, eu tenho 2 pilhas de livro só tem verso, aqui também tem. Aqui, esse aqui só tem verso, tem vários que tem verso. Mas é o que eu falei. E aí como é que a gente faz? O trabalho é esse. Você lê os versos, entende, vai fazer. Mas você vai assim, mas como é que você associa aquilo? Pois é, por isso que precisa muito tempo para você conseguir produzir alguma coisa que presta. Por quê? Porque você tem que entender aquele verso e saber aquela ocasião que ele se aplica. Pumba Balaô é o seguinte, não adianta, cara, não adianta você dizer, você é um babalô, então eu vou estudar primeiro Ifá, depois eu vou saber tudo. Não, esquece, não é esse o processo. Eu já vou dar uma dica para vocês, não é esse o processo. Não adianta você pegar um tratado cubano, vou mostrar um. Não adianta você pegar um tratado cubano, eu tenho aqui uma pilha deles, aqui, ó, pilha deles aqui. Eu vou falar de tratados cubanos no final, tá? Tira daí. Esse aqui, na realidade, esse aqui é um volume de 16, tá certo? Tá faltando mais 15 aqui, igual esses aqui. Esse aqui é um tratado que tem todos resumidos. Então, é tudo igual. Isso tudo aqui, ó, tudo a mesma merda, tudo igual. Tá certo? Mas com poucas variações. Então não adianta você pegar um cara desse e perguntar, vou pegar esse livro aqui e vou decorar tudo que está aqui. Não é só, perder. Não é assim que funciona. Você só aprende com o Odu quando você encontra uma pessoa que está aquilo ali, e aí você consegue associar os versos, a mensagem com o problema. Aí você consegue fazer a associação das mensagens com o problema. Então o Babalô só é Babalô depois de anos e anos de prática. Então não adianta você pegar um garoto, imberbe, que ele pegou aqui, decorou outro negócio, quando você fala o Odu, ele diz, isso, significados são esse aqui, são significados pré-prontos. Vou falar, eu tenho significados pré-prontos. Na verdade, quando eu estudo o Odu, eu faço minhas anotações, eu tenho lá 16 livrinhos lá, 17 agora, que eu faço anotações, são resumos para mim. Na verdade, resumo disso tudo aqui, eu vou resumindo para caracterizar. Por quê? Porque na hora você tem que chegar e tentar resumir todo esse conhecimento para você poder usar. Então, só quando você passa por aquilo é que você sabe de verdade. E você tem isso aqui, olha, esse negócio aqui, tratado cubano, não serve para nada para teologia. Isso aqui, ó, lixo, não serve para nada para teologia. Não serve para nada. A teologia tem que buscar os caras. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas vão pegando um tema
nascimento, morte, reencarnação, ou destino, morir. Aí ele pega, o cara pega os temas e vai procurando nos versos as referências, vai anotando. Às vezes, quando o que faz, tem pessoas que fizeram como eu fiz. Eu, à medida que vou vendo lá, eu tenho uns caderninhos lá com índice, com anotações separadas. E esse tema está aqui nesse eu transcrevo. Porque quando você encontra um desses temas teológicos, aí, ó, pumba! Ali no meio daquele monte de coisa ali aparece, opa, aqui tem um Odu com um negócio estrutural. Aí eu faço a minha anotação, opa, achei aqui, eu faço a referência. Então eu tenho um caderno, mas aí eu tenho esse caderno aqui que eu faço anotações cruzadas do tema onde eu achei, pá. Aí eu pego aqui, ó, tem vários negócios aqui, tem umas indexações que eu boto aqui, né, estão vendo aqui? Aqui também tem indexações que eu faço. Eu vou pegando aqui, ó, várias indexações que eu vou fazendo aqui. Aí eu vou indexando os assuntos aqui para saber o seguinte, onde eu encontrei sobre aquilo ali. Então eu vou lendo, opa, esse aqui é um assunto. Aí eu vou lendo, preocupado no que eu estou querendo entender aquilo do problema da pessoa e também buscando as indexações. Isso aqui tudo na mão, feito na mão. E assim como eu, outras pessoas também fizeram esse trabalho, uma parte dele, um trabalho todo. E aí nesses grupos aqui tem vários livros que eu destaco isso, né? Que vai cair, olha. Foi esse grupo daqui. Então você pega aqui, ó. A gente pega aqui o pessoal do... Agora eu vou confundir vocês um pouco, mas assim, o Elevu Ibon, ele fez a análise dessa maneira. O Fabinho Bola, esse livro no qual ele faz essa análise, pega um tema e pega os versos que estão relacionados com aquele tema, tá certo, né? O Babato de Lawal, ele pega nesse livro aqui, pega vários temas num junto, ele faz a abordagem. Esse daqui, que é a parte de juízo. E o Ayo Salame, ele tem 3 livros muito bons. Esse cara tem um trabalho muito bom, fez um trabalho muito bom de juntar os temas e os versos de alguma forma, né? Não é uma abordagem bem teológica, mas é uma abordagem bem explicativa. Ele tem um esforço muito grande, um trabalho muito bom aqui, tá certo? E aí, por que a gente tem que ler isso aqui? Bom, eu vou falar mais, né? Tem aqui, ó, além desses caras, né? Desses caras que eu citei aqui, ainda tem aqui alguns bons exemplos, né? De pessoas que se debruçaram sobre os versos para entender a parte da teologia, que é o caso do Imbit. O Imbit está aqui, ó, tem vários livros do Imbit aqui que ele fala sobre religião, tá certo? Ele diz sobre religião. Isso aqui são abordagens de religião, tá certo? Esse cara, aí ele procurou como sintetizar e transmitir sobre aquela parte de uma estrutura religiosa, uma teologia. O Olalu fez isso aqui, foi um bom trabalho, é antigo isso aqui, fez uma abordagem mais simplista, mas vai ao encontro disso. O Idou, que muita gente não gosta dele, aqui tem outro livro do Idou, aqui, tá lá embaixo. Esse livro é um livro mais denso, esse livro aqui é complicado de ler, não é qualquer um que lê, não, esse aqui é bem difícil de ler. Tem o Idou lá, que todo mundo conhece, deixa eu mostrar. Ele tem esse livro que todo mundo conhece, né? Mas ele tem esse outro aqui que é muito mais denso, que pouca gente conhece aqui lá. E fora outros, aí nesse caso tem mais livros do Imbit aqui, né? O Imbit foi um cara que se aprofundou nisso, o Parrinder, tá certo, né? Tem outro livro ali do cara, daquele alemão que fez a pesquisa anterior, e tem autor, né? Esse aqui eu achei muito interessante para quem quiser instalar, tem algumas coisas bem interessantes, e às vezes você tem que sair picando, né? Lendo livros alternados para você pegar, às vezes, né? Você pega um livro inteiro, você encontra ali 2 artigos que valem a pena e tal, mais brasileiros que se mergulharam nisso, que foi o caso da Joanel Bay, que fez esse trabalho, o Verniche fez esse trabalho. Então todo mundo fez, que foi o quê? Que pegaram versos, pegaram histórias e saíram buscando ali a interpretação da teologia. O Berniche se baseou muito nesse livro aqui na época. Minha visão, nunca falei com ele sobre isso, mas para mim ele baseou muito nesse livro, baseou no livro do Midou, e aí produziu compilações de compilações. Esse aqui é bem interessante, cara, uma crítica bem interessante. E tem esse outro aqui também, que é um outro livro muito interessante, você encontra coisas aqui curiosas, né, do Parrinder aqui. Cara, tem muito livro interessante. Por último, esse aqui, né, esse aqui do Frobenius, que teve lá em 1910, cara. O cara teve lá, ainda tinha gente viva que sabia das coisas, o cara documentou, bem interessante a abordagem dos caras. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que além dos versos, olha só, não sei se vocês entenderam o que eu quero falar, não quero ficar mostrando o livro aqui não. O livro, cara, eu tenho lá uma estante inteira de livros. O que eu estou falando assim? Olha só, isso aqui é uma parte que eu acho relevante, fora os livros ruins. Eu tenho muito livro ruim, cara. Então, eu estou falando o seguinte, que fora os versos, fora o que está nos versos, existe também o que? A análise, a hermenêutica, a interpretação e a construção da teologia a partir dos versos. E por que eu pego esses caras?
eu vou dizer assim, o que você fala, o que você leu dos outros. Não, eu não me incomodo de dizer que eu falo, leio dos outros, mas não é assim. Na verdade é o seguinte, eu leio os versos originais, constituo uma ideia, aí eu pego esses caras que viram os meus versos e interpreto, aí eu entendo o que eles disseram, avalio se o que ele está falando, eu encontrei ali, porque o cara pode fazer afirmações, eu posso pegar aqui o Aulu fazendo afirmações, né? Esse cara aqui não, esse cara aqui é mais fácil, pode ver assim, esse cara aqui, ó, o Salame, ele faz afirmações, o Salame é bom que ele faz as afirmações, ele é bem balão, então ele faz afirmações e bota o verso junto. Aí eu falei assim, eu concordo com isso, vídeo, encontrei outro verso. Então, assim, tem uma coisa cruzada de eu encontrar aqui, mas você pega o Aulu que não tinha nada disso, a abordagem dele não... Cadê o livro do Aulu? Sumiu, roubaram aqui. Cara, acabaram, teve algum duende aqui que levou o livro do Aulu que estava aqui em algum lugar, né? Não importa. Então, cara, o livro do Aulu sumiu. Então, o do Aulu deve estar... Então, é menos, né? Porque tem gente que fala o invite, ele não dá citação de versos, ele já sintetiza aquilo, porque ele quer buscar um contexto de uma religião da África Central, que aí ele junta Xante, junta o Ibo, ele junta um montão de gente ali, né? Então, todos esse negócio. Então, o que a gente faz? Cara, assim como você tem a sua inteligência, a sua hermenêutica, você busca de outras pessoas. Você pega uma pessoa aqui, uau, entender como é que esse cara viu isso, como é que esse cara interpretou. Ah, ele leu esse verso e interpretou dessa maneira, eu interpreto dessa maneira. Eu encontrei outro verso que é contrário. Cara, existem várias coisas que eu posso ver. E por que você tem que ver em pessoas diferentes? Porque você pode ter uma visão, aí você vê outro. Aí você vê, esse cara pensa alguma coisa, o cara pensa outra. Você tem que entender se aquilo ali é comum. O fato de eu encontrar um verso falando alguma coisa num livro, faz de conta que eu encontro aqui nesse livro, eu tenho que verificar se aquele verso eu encontro um outro parecido, com o mesmo sentido, em um outro autor. Porque, infelizmente, cara, os versos estão perdidos. Bom, eu só vou comprar o compêndio dos versos de Fá. Isso, parabéns. Quando você encontrar, você me dá a referência que eu vou querer também, tá certo? Cara, para eu conseguir verso, eu tive que juntar catado de um monte de lugar, um monte de fontes separadas. Às vezes tem verso duplicado. Eu estava até falando de um outro livro de verso interessante aqui. Esses dois aqui, só versos aqui, ó. Esse daqui são versos curtos, esse aqui todo mundo conhece, né? Eu tenho uma versão digital mais atualizada deles, tá certo? Fica aqui em cima, tá caindo aqui o IB. Tem um IB que muita gente não gosta. Eu gosto do IB, o Samar IB, tá? Foi um dos primeiros que escreveu, assim como eu gosto da Bimbolar, que eu gosto tudo. Então, por quê? Porque se você encontra alguma coisa que está só numa fonte, aí você pensa assim, isso é confiável, aquilo tem sentido com o contexto geral, você tem assim, você está no Andu, tem sentido com aquilo ali, ou uma coisa que o cara inventou ali do Nolan, porque nada impede que as pessoas inventem versos e falem para você que ele faz parte de Fá, porque como não tem uma fonte para justificar isso. Então, o que acontece em Fá é isso. O trabalho passa de você pesquisar verso. Outra coisa, às vezes você não encontra verso separado, às vezes você tem que pegar um livro desse aqui, né? Esse cara aqui, esse livro é muito bom. Caro, muito caro. Não sei que eu comprei, quando eu comprei ainda estava razoável. Hoje é um absurdo. O Fascinar Fala B. Ele tem versos aqui, tem interpretações, ele faz amarrações, né? Esse livro aqui tá muito caro, esse aqui é original, ó, capa dura, original. Eu comprei muito tempo atrás. Na época custou $200, hoje deve estar custando mais de 1.000, 1.500, $2.000. Já vi por $2.000. Então, aqui, cara, aí dá verso. Então, qual é uma outra fonte de versos? Os livros que analisam versos, porque você tem que... aí você pega esses versos e vai juntando para o seu compêndio de versos. Então, assim, estudar essas coisas todas que a gente faz em Fá é muito difícil. Então, por isso que eu falo, quando pega um babalãozinho, tá certo, né? Um garotinho, perdão, fugir aqui, um garotinho, fui buscar aqui, você pega um garotinho imberbe, que pegou um tratadinho cubano, tá certo? Que eu vou falar no final. Aí juntou e fez, e aí ele leu aqui os significados já pronto, olha só, aqui tá a lista. Cara, a gente pega volumes e volumes, o cara pega uma lista pronta, cara. Aí ele vai dizer assim, ele sabe tudo. O que eu vou dizer pra vocês, cara? Olha só, cara, boa sorte. Eu diria pra você, boa sorte. Eu digo assim, o processo é esse aqui. Hoje, nesta religião, que está aqui esse pessoal Urubá, no século passado, só na metade do século passado, que eles começaram a escrever alguma coisa, nunca tiveram escrita. Esse é um dos problemas da civilização deles. Então, hoje não existe um compêndio de versos, não sabe nem consistência. No que pese existirem escolas diferentes, fontes diferentes, com variações de tempo, você não consegue encontrar nada disso. Quem tem esconde, não sei o quê. Eles foram perdidos lá, os caras jogaram fora, rasgaram, botaram fogo.
Lá é todo mundo muçulmano agora. O nego jogou fora e queimou esse troço. Então já é muito trabalho, esse negócio todo. Então qual é o trabalho para você chegar e tirar uma linha teológica qualquer? Então você falar sobre morte, você falar sobre destino, se o destino é predestinado ou não, né? Você falar sobre renascimento, sentido da vida, né? Orixá, se você tem ou não, você pode dizer, né? Como é que você faz? Cara, você tem que pegar e puxar ali, ó, uma linha para você sair, para você poder dizer o seguinte: assim, eu posso dizer que é A ou B baseado no quê? Nas coisas que eu pesquisei, que eu li, com referência, interpretações, seja nas fontes básicas, primárias, como também as interpretações. Outra coisa também que eu aprendi, estudando um negócio de livro, é que você tem que ir nas fontes primárias, né? Porque assim, você pega um livrinho que está interpretado. Aí você diz, gente, mas esse cara ele interpretou alguma coisa que alguém já escreveu. Aí você tem que ir lá no finalzinho do livro, né? E buscar aqui no final, aqui no... Aqui tá agarrado aqui, ó. Esse aqui tá agarrado. Vamos fazer isso aqui, ó. Você tem que buscar aqui, ó, no final do livro, a bibliografia. Qual é a bibliografia? Quais a bibliografia que ele recomenda, o que ele usou, tá certo? Aí na bibliografia você começa a encontrar quais são as fontes básicas e primárias. E as bibliografias podem ser livros, eu comprei esses livros básicos primários quase todos, e às vezes são artigos, eu também já fui, na internet já comprei artigos, você compra $40, $25, você compra um artigo. Ah, esse aqui foi um artigo que o fulano tal publicou na revista tal, na data tal. Tem gente disponibilizada, você vai lá e aí você vai ver o que o cara escreveu, o que ele disse lá. Nem todo mundo escreveu um livro, às vezes o cara escreveu só um artigo naquela informação. Aí você tem que catar. Então você tem que catar essa informação para quê? Para quando você sentar aqui e você falar para o fulano, olha só, isto é a morte, por isso que é assim, e por que não é desse jeito, por que é desse jeito? É porque você tem que se basear em alguma coisa, você tem que buscar essa informação toda. Então esta é o processo de construção da teologia, que funciona assim para Ifá, assim como funcionou assim para todo o resto. Para as outras religiões é a mesma coisa. As outras religiões, os caras, eles fazem o mesmo processo, tá certo, né? Eles fazem o mesmo processo, que é buscar em fontes básicas as interpretações. E aí, por que é importante você ler? Se você quer você vai aprender teologia católica, por que é importante você ler Santo Agostinho? Para você entender como é que ele fez as interpretações. Você vai ler, ele vai entender, isso aqui é forçação de barra, isso aqui é forçação de barra, isso aqui é meio argumento meio sinuoso, assim, verdade, tem argumento sinuoso. Aí eu vou procurar aquele lá, esse tema aqui é um tema que os caras inventaram uma história aqui, mas ele não tem muita explicação. Aí você vai nas origens históricas, de onde apareceu essa interpretação maluca? Aí tem gente, né, tem uns caras legais, aqui tem uns livros em Kindle que não dá para mostrar aqui, né? Aí tem uns caras que mostram, de onde apareceu essa coisa histórica, ali, o cara vai na raiz, isso aqui foi o seguinte, eles precisavam justificar, mesma coisa. Então, mesma coisa com o Urubá, mesma coisa com o Ifá, você vai encontrar coisas que em algum momento alguém tinha que justificar, isso aqui tem que ser assim, aí tem muita gente que inventou. Eu não tá aqui nessa pilha, né? Tem outra pilha lá, já falei, tem uma estante inteira lá, que é só a parte de livro de Orixá, onde tem uns versos. Tem muita gente que fala, tem que tomar cuidado com os versos, por quê? Porque tem muito verso inventado, o cara precisava justificar uma certa posição, aí ele pega uma história que já existia e conta uma variação e colocou lá. Então isso é um cuidado. Então, estou dizendo o seguinte, como é que nascem essas interpretações teológicas que eu faço aqui sobre Ifá? Nascem disso, gente, nascem disso aqui. Não existe nenhum lugar, onde você lê? Não, eu não leio em lugar nenhum, não tem nenhum lugar que eu possa dizer o seguinte, está aqui, eu vou pegar esse cara aqui, esse assunto aqui, eu só esqueçam. Eu já falei do meu blog, assim, não tem Ctrl+C, não tem Ctrl+V, cara. Assim, as coisas que eu falo aqui são geradas, é hermenêutica que eu estou fazendo aqui, baseado no que eu busquei de informação para criar lá. E qualquer pessoa que vá falar sobre teologia Ifá, tem que buscar a mesma coisa. Aí eu vejo assim, as pessoas que não concordam, que querem questionar, cara, bem-vindas à discussão, apenas faz o seguinte, faça o mesmo trabalho que eu faço, cara. Basta fazer, basta justificar. Porque não adianta você aparecer, eu tenho essa opinião. Aí não, cara, opinião é igual bunda, né, cara? Todo mundo tem uma, cara. Então eu também tenho muitas opiniões, eu tenho muitas opiniões sobre vários assuntos que eu não manifesto, né? Porque eu não tenho como justificar elas. Então um dos cuidados, eu vou dizer para vocês, um dos cuidados que eu tomo, né, para falar de teologia, é essa.
Para eu falar aquilo, tem que ter uma base e poder me explicar de onde eu achei aquilo, fiz aquela afirmação. Tá certo? Então, sim, eu tenho essa ética, eu tenho esse cuidado. Aproveitando isso, eu queria falar também que muita gente às vezes reclama, diz assim, quando você fala de católico, você fala um monte de besteira para mim. Não, verdade, as pessoas podem achar, mas olha só, eu falo da religião católica, eu faço uma hermenêutica, uma interpretação sobre os católicos, ou assim como qualquer outra pessoa faz, eu tenho o mesmo direito que todo mundo tem de pegar. Eu já perdi aqui a Bíblia, né? Em algum lugar aqui, tá? Aquela Bíblia, do Peregrino, eu gosto dela. Em algum lugar aqui, tá? Então pega a Bíblia, faz de conta que fosse isso aqui, não? Faz de conta que é essa aqui, faz de conta que fosse. Faz de conta. Eu pego aqui a Bíblia, né? Tá certo? Vou lá, leio a historinha e falo, fulano, eu entendi. Mas assim, a minha visão não é essa, eu estou interpretando do jeito. E eu já vi gente que já leu, como eu, que lê a história. Olha, assim, cara, não é o que está escrito aqui, não, mas o fulano de tal diz que o sentido disso é isso e aquilo, é diferente. Aí você para assim, cara, é um processo de inteligência, né? Basta você parar para pensar e falar assim, o que ele está falando faz sentido? Cara, várias vezes, essas interpretações que vocês clássicas, que vocês adoram, que eu não concordo, cara, na minha visão, são viagens na maionese completa desse pessoal que é teólogo. O cara, assim, é o seguinte, o cara precisa chegar nesse lugar, ele está aqui, aí ele inventa uma história que vai chegar lá, assim, na minha opinião. Então, por isso que várias vezes vocês vão me ver, as pessoas podem me ver aqui fazendo comentários sobre teologia de católico, e vocês vão, mas é um absurdo, você não entende nada disso. Não, olha só, quem está falando isso não entende o que é teologia, como se deriva ela. Eu peguei o mesmo texto que você pegou, li. Inclusive, às vezes eu pergunto fontes, eu pego gente que interpretou aquilo ali, olho, vejo, e, cara, olha só, eu acho que isso aqui é isso, né? Tem várias coisas que eu faço, eu consulto. Então, se tem alguém que não entendeu, pode ser que seja você, que você não entendeu, e você esteja pegando uma interpretação de alguém que está copiando aquela, sem ter conseguido minimamente pensar a respeito daquela coisa. Entendeu? Você não está conseguindo, você está pegando aquela história que tinha o negócio, e você não avaliou se as amarrações sinuosas, tortuosas que o cara fez ali não tem sentido nenhum, tá certo? Assim, que são forçação de marra. Então, assim como eu tenho essa liberdade de pegar os textos católicos, textos muçulmanos, como eu critico os muçulmanos, eu também critico os muçulmanos, kardecistas, já li livros kardecos. Eu olho assim, cara, isso aqui eu não gosto. Entendeu? Podem fazer a mesma coisa com o Ifá, ou pode fazer com as minhas interpretações. Isso é muito normal. Quer dizer o seguinte, é muito normal, isso é muito normal, e fazem parte. O que eu sempre incentivo todo mundo é o seguinte, gente, precisamos de mais gente que entenda isso aqui, interprete, que possa discutir. Mais gente que possa discutir de verdade, e não dessa forma superficial. Eu falei que ia falar um pouquinho sobre pataquis cubanos, tá certo? Pataquis cubanos. Vou falar um pouquinho, eu sempre gosto de falar um pouquinho mal dos nigerianos. Então, assim, eu não acredito que nenhum desses nigerianos que vem para cá, que se dizem Yorubá, sejam Yorubá de verdade e que tenham um mínimo de cuidado de estudar qualquer coisa para falar qualquer coisa. Eu acho que eles vêm aqui só para ganhar dinheiro, porque eles precisam de dinheiro. E se eles fossem muito bons, eles estariam nos Estados Unidos, ou estariam na França, ou estariam na Europa, em algum lugar que desse muito dinheiro, que recebesse em euros ou em dólar, tá certo? Se o cara sai da Nigéria, que é um país miserável, de gente assim, de péssimo comportamento, e vem parar no Brasil para receber em reais, tá certo? Cara, ele não sobrou mais nenhum lugar para ele ir, tá certo? Então, assim, então eu não gosto. E não vejo nessas pessoas, nesses caras africanos, que se dizem que aprenderam com o africano, nenhum tipo de dedicação para poder falar para você de religião. Eles estão afim para ganhar dinheiro com ebó e mais nada. Aí eu queria falar dos tratados cubanos, que assim, como eu sou babalaô, de origem cubana, por opção, tá? Não foi por opção. Vamos dizer, porque você fala mal dos cubanos, eu falo mal de todo mundo. Eu sou brasileiro, tenho toda a liberdade de falar mal de todo mundo, dos cubanos e nigerianos. Eu falo bem do candomblé e da Umbanda. Eu falo bem disso. Disso que eu vou falar bem. Então vocês vão ver aqui sempre eu defendendo candomblé e Umbanda. É isso. Ifá brasileiro, candomblé e Umbanda. Precisa de alguém para defender candomblé? Sou eu. Precisa de alguém para defender Umbanda? Sou eu. É isso aqui. No que pese, ser duas religiões diferentes. Umbanda é uma coisa, candomblé é outra, né? Eu sempre falo isso. Mas eu queria falar, eu sou de tradição cubana, gosto dos cubanos. Eu fui consagrado por pessoas que são raiz do Ifá no Brasil. Eu tive essa honra, né, tá certo? Pessoas que são raiz do Ifá no Brasil. Tanto o padrinho como o meu Jubona. Então, assim,
Então eu sou muito confortável, fui consagrado aqui no Brasil, e pessoas que, da origem lá, que estão vivos, né? Fora os que foram mortos por aí. Tá certo? Bom, mas vamos lá. Então, sobre tratados cubanos, porque tem muito... tratado cubano, não é só. Tratado cubano, né? Eu queria só fazer um comentário sobre as pessoas que querem se guiar por tratados cubanos. Então, eu uso, olha só, eu vou falar, eu uso tratados cubanos, tá? Eu uso, pego lá informações, mas muito cuidado. Eu só queria dar umas informações importantes para vocês, tá? Os tratados cubanos, cara, eles foram elaborados a partir da década de 50, são traduções muito recentes e foram baseados em obras antropológicas, principalmente de Mapuil e Verger, tá certo, né? A primeira pessoa que escreveu, então assim, se alguém falar para você, não, veio em 1800, 1700, olha só, não é verdade. Assim, eu já estudei a história toda dos cubanos, eu sei nome de pessoas, vou falar alguns nomes aqui. Então, assim, não é nada disso. Então, os tratados cubanos foram escritos, o primeiro tratado cubano foi escrito em 1950 por uma pessoa chamada Pedro Arango, que era iniciado de Ogum no culto de Orixá Lucume cubano. Ele não era Babalaô, porque ele era de Ogum, não podia ser, não era Babalaô. Ele era de Orixá. E ele foi a primeira pessoa que escreveu um tratado cubano, tá certo, né? E ele foi iniciado por Ema Teran, Oxum Yemi, tá certo? Ele, depois, inclusive, ele traduziu e publicou um livro de Diayo Bomboché, tá certo? De gramática urubá, então, uma pessoa que se dedicou, tá? Negócio. A seguir a ele, cara, o Orango, Pedro Orango, o Pedro Orango, né? Ele foi a primeira pessoa a publicar, então, esse manual de Fá, tá certo, né? Que era conhecido como Disse Fá. Hoje, de fato, tem uns Disse Fá que é dos Lucume, tem um outro lá que eles chamam lá, que era, basicamente foi o primeiro cara, né? Então, assim, foi a origem. E como é que foi a origem disso, né? A origem disso foi o quê? A origem disso foi os livros antropológicos que foram trazidos para a ilha, e aí, a partir daí, eles começaram a gerar aquele conhecimento, né? Não existe, tem uma história longa aqui, né? Mas não existe na linha toda um dos problemas que tem lá os cubanos, né? Eles não têm a referência que a gente teve aqui no Candomblé, a sorte de ter trazido os africanos aqui para explicar. Eles acabaram aprendendo com pessoas recém-iniciadas lá. Mas eu não quero contar essa história toda, é uma história complicada, vou deixar para um outro vídeo lá, tá? Então, o que eu quis dizer é que os tratados cubanos, eles têm essa origem. O primeiro que escreveu. Aí depois outras pessoas escreveram, mudaram, então gerou duas vertentes. Existe o Disse Fá, que é o cubano arrumado pelos orixás lá de lá, e tem um outro que eles dizem que é tratado cubano. Mas olha só, foi todos depois. Grande parte de babalaôs que foram ditos como autores de livros, na realidade eram analfabetos, né? Tem gente que não conseguia fazer o Angarica, né? O Angarica foi o Nicolau Angarica Abatolá. Ele publicou um livro, né, de Fá, e ele não conseguia, segundo a orixá dele, né? Ela disse que ele não conseguia fazer um ó com copo, ele nunca tinha escrito nada. Mas por quê? Porque uma outra pessoa escreveu pro nome dele e botou o nome dele. Então, todo esse material cubano que vocês têm por aí, eles nasceram a partir da década de 70 e são fortemente influenciados pelo livro do Mapuil, pelo livro do Verger, que colocou lá, e que bateu, e o Basco, né? O Mapuil, o Verger e o Basco, eles colocaram lá. Então, eles são uma fonte muito... Não, assim, e outra coisa, eles não são baseados em versos de Fá. Eles são baseados... Eu estou aqui, cuidado com as palavras, porque eu não quero deixar menos gente brava, tá certo? Então, assim, eu estou pensando duas vezes antes de falar cada palavra aqui, tá? Complicado. Nessa parte que é fácil, né? Então, assim, o que eu estou falando disso? Então, eles... E aí, baseado nessa fonte que eu trouxe, é o seguinte, os tratados cubanos, eles não são baseados em versos de Ifá. Os tratados cubanos são baseados em uma coisa chamada pataqui. Pataqui são mitos cubanos, criados por cubanos, com histórias criadas por eles, para substituir os versos, porque eles não tinham acesso aos versos, nem conseguiam entender. E aí eles criaram os pataquis, que basicamente são histórias que envolvem... Todos os personagens de Pataquis são orixás. Os versos, para quem conhece, sabe que o orixá é uma coisa muito rara de ter um verso, né? Os personagens que tem no verso de Fá é Orumilá, Exu e
desconhecidos, tá certo? Né? De vez em quando aparece não aparece o Ossan, aparece um ossanista, mas na verdade é baseado nesses dois, né? Você vai encontrar Orumilá, Exu, Orumilá, Exu, Exu, Orumilá. E vai contar os Irumolés, Iku, tal, você encontra Adê, você encontra Irumolés lá, e de vez em quando aparece um orixá, mas são baseados em pessoas anônimas, pessoas normais que vivem situações juntos com o Orumilá. Já os pataquim cubanos são todos baseados em orixás. Os orixás apresentam os personagens de um, personagem bom, personagem mau. Então eles dão assim quando você lê, você pega uma visão, eu não gosto, porque você pega uma visão muito negativa às vezes de orixá, porque você vê o orixá fazendo coisas que não seriam adequadas. Que nos versos de Fá, ele bota um personagem, quando tem que fazer uma coisa ruim, é um personagem qualquer, um João, uma Maria lá, que faz alguma coisa lá. E os cubanos sempre botam um orixá fazendo aquilo, é uma coisa muito ruim. Então, os pataquis cubanos, os tratados cubanos, não, os manuais cubanos são baseados em pataqui, que são histórias que eles inventaram, eles criaram do umbigo deles, tá certo? Não são versos de Fá. Então, os tratados cubanos não são fontes, o que eu estou falando? Não são fontes para você derivar entendimento de teologia. Eu falei isso tudo aqui, né, para dizer isso. Eles não são fontes para você derivar entendimento de teologia, por quê? Porque as histórias eles criaram, inclusive eles criaram uma teologia própria deles lá, né? Eles fizeram interpretações próprias e enfiaram lá nos versos as coisas que eles colocaram lá. Então, se você está pensando, eu já sei, ele falou isso tudo aqui, não tem acesso, mas eu tenho acesso aos tratados cubanos, então eu vou pegar os tratados cubanos que eu mostrei aqui e vou fazer a derivação da teologia a partir disso. Eu falei assim, não, você não vai poder fazer isso, eu não recomendo. Acho que você não vai chegar a lugar nenhum, certo? Vai chegar a um lugar muito ruim, porque os tratados cubanos eles não são úteis para isso. Para que eles são úteis, né? Aí são inúteis? Não são todos inúteis. Eu não uso mais porque eu só uso os versos de Fá. Mas eu já usei muito e ainda continuo usando parcialmente eles, né? Por quê? Porque lá ele tem interpretações, tem sentido, são pessoas que eles têm muito conhecimento, né? De babalaôs. Pessoas que em determinadas situações apareceu aquele Odu, e era para determinadas situações, então os pataquis cubanos incorporaram o conhecimento de coisas que aconteceram de verdade lá. Então, olha só, quando esse Odu sair, presta atenção porque essa coisa acontece. Então, ele reúne, de fato, uma fonte de conhecimento e de experiência dos babalaôs cubanos enquanto eles foram registrados e alimentados lá, tá? Então, sim, ele tem utilidade. Eu uso ele, porque às vezes tem indicações importantes, você pega lá, cara. Tem alguns versos lá que você olha ali e você não encontra muita coisa, não. Mas tem versos que ele encontra, cara, tem pré-interpretações ou conselhos muito, muito, muito importantes. Eu uso, então eu continuo usando eles. Mas, como eu disse, eu não uso como fonte de conhecimento, buscar teologia e tudo mais. Então era isso. Eu acho que fui de forma um pouco confusa aqui, mas tentei explicar qual é a origem dessa coisa, né, da interpretação de versos, para vocês entenderem como é que você consegue puxar um fiozinho assim e sair no final uma teologia, né, uma explicação teológica. Dá um pouco de trabalho, claro que tem coisas que são interpretações minhas, mas o que dá para o seguinte, eu não invento nada, que eu falo sempre para vocês, eu não invento nada, tudo que eu tiro está em verso. E vou falar mais, quando eu falo que é uma coisa, porque a morte é isso, porque a vida é isso, porque nascer é isso, porque renascer é isso, porque orei aquilo, é porque eu já peguei essa minha ideia, essa minha interpretação e já validei, eu já procurei outros autores para ver se eles chegaram àquela mesma conclusão, eu só concordo com eles ou se eles concordam comigo, que seja uma das coisas lá, tá certo? Então esse é o cuidado que eu tomo, tá certo? Era isso que eu queria dizer, só para ficar claro, para vocês saberem onde vocês estão pisando, mas eu sempre digo isso, desconfie de tudo, inclusive de mim. Façam suas próprias pesquisas, façam a própria ação, avaliem o bom senso do que eu estou falando, se aquilo que eu estou falando, se vocês acham que é razoável, ok? Então era isso, abraço a todos, até o próximo.